24. Os primeiros seres orgânicos que apareceram sobre a Terra foram os vegetais da menos complicada organização, designados em botânica sob o nome de criptógamos, acotiledônios, monocotiledônios, quer dizer, os líquens, cogumelos, musgos, fetos e plantas herbáceas. Aí não se viram ainda árvores com caule lenhoso, mas as do gênero palmeiras, cujo caule esponjoso é análogo ao das ervas. Os animais desse período que sucederam aos primeiros vegetais são exclusivamente marinhos. Foram primeiro os pólipos, os radiários, os zoófitos, animais cuja organização simples e, por assim dizer, rudimentar, mais se aproxima da dos vegetais. Mais tarde vieram os crustáceos e peixes, cujas espécies hoje não mais existem. 25. Sob o império do calor e da umidade, e em consequência do excesso de ácido carbônico disseminado no ar, gás impróprio à respiração dos animais terrestres, mas necessário às plantas, os terrenos descobertos cobriram-se rapidamente de uma vegetação pujante, ao mesmo tempo que as plantas aquáticas se multiplicavam no seio dos pântanos. Plantas do gênero daquelas que em nossos dias são simples ervas de alguns centímetros, atingiam altura e grossura prodigiosas. Assim é que havia florestas de fetos arborescentes de 8 a 10 metros de altura e de grossura proporcional. Os licopódios, pé de lobo, gênero de musgo, do mesmo talhe. Cavalinhas, nota. Planta pantanosa, vulgarmente chamada rabo de cavalo, fim de nota. De 4 a 5 metros, que tem hoje apenas 1 metro, e uma infinidade de espécies que não existem mais. No fim do período, começaram a aparecer algumas árvores do gênero conífero ou pinheiro. 26. Em consequência do deslocamento das águas, os terrenos que produziam essa massa de vegetais foram várias vezes submersos, recobertos de novos sedimentos terrosos, enquanto que aqueles que estavam no seco se adornavam, por sua vez, de uma vegetação semelhante. Assim, houve várias gerações de vegetais alternativamente aniquiladas e renovadas. O mesmo não ocorreu com os animais, que, sendo todos aquáticos, não podiam sofrer essas alternativas. Esses detritos, acumulados durante longa série de séculos, formaram camadas de grande espessura, sob a ação do calor, da umidade e da pressão exercida pelos depósitos terrosos posteriores e, sem dúvida, de diversos agentes químicos, de gás, de ácidos e de sais, produtos da combinação dos elementos primitivos. Essas matérias vegetais sofreram uma fermentação que as converteram em hulha, ou carvão de terra. As minas de hulha são, pois, o produto direto da decomposição dos montões de vegetais acumulados durante o período de transição. É por isso que se encontram em quase todos os continentes. Nota. A turfa formou-se do mesmo modo pela decomposição das acumulações de vegetais nos terrenos pantanosos, mas com esta diferença que, sendo muito mais recente e sem dúvida em outras condições, não teve tempo para se carbonizar. Fim de nota. 27. Os restos fósseis da vegetação pujante dessa época, encontrando-se hoje sob os gelos das terras polares, tão bem como na zona tórrida, é necessário disso concluir que, uma vez que a vegetação era uniforme, a temperatura deveria sê-lo igualmente. Os polos, pois, não eram cobertos de gelo como agora. E que então a Terra tirava o seu calor de si mesma, do fogo central que aquecia, de maneira igual, toda a camada sólida, embora pouco espessa. Esse calor era bem superior ao que podiam dar os raios solares, fracos, aliás, pela densidade da atmosfera.
Só mais tarde, quando o calor central não pôde exercer sobre a superfície exterior do globo, senão uma ação fraca ou nula, a do Sol tornou-se preponderante e as regiões polares, que não recebiam senão os raios oblíquos, dando muito pouco calor, se cobriram de gelo. Compreende-se que na época de que falamos, e ainda muito tempo depois, o gelo era desconhecido sobre a Terra. Esse período deve ter sido muito longo, a julgá-lo pelo número e pela espessura das camadas de hulha. 2. Nota. Na Baía de Fundy, Nova Escócia, o Sr. Lyell encontrou sob uma espessura de hulha de 400 metros 68 níveis diferentes, apresentando os traços evidentes de vários solos de florestas, cujos troncos de árvores estavam ainda guarnecidos de suas raízes. L. Figuier. Não se supondo, senão 1000 anos para a formação de cada um desses níveis, seriam já 68.000 anos para esta única camada de hulha. Fim de nota. Período secundário. 28. Com o período de transição, desapareceram a vegetação colossal e os animais que caracterizaram essa época, seja porque as condições atmosféricas não fossem mais as mesmas, seja porque uma série de cataclismos haja aniquilado tudo o que tinha vida sobre a Terra. É provável que as duas causas tenham contribuído para essa mudança, porque, de uma parte, o estudo dos terrenos que marcam o fim desse período atesta grandes transtornos causados pelos levantamentos e as erupções que deveram derramar sobre o solo grandes quantidades de lavas, e, de outro lado, mudanças notáveis se operaram nos 3 reinos. 29. O período secundário é caracterizado sob o aspecto mineral por camadas numerosas e fortes que atestam uma formação lenta no seio das águas e marcam diferentes épocas bem caracterizadas. A vegetação é menos rápida e menos colossal que no período precedente, sem dúvida em consequência da diminuição do calor e da umidade e das modificações sobrevindas nos elementos constitutivos da atmosfera. As plantas herbáceas e polposas se juntam às de caules lenhosos e às primeiras árvores propriamente ditas. 30. Os animais são ainda aquáticos, ou, quando muito, anfíbios. A vida animal sobre a terra seca faz pouco progresso. Uma prodigiosa quantidade de animais de conchas se desenvolve no seio dos mares, em consequência da formação de matérias calcárias. Novos peixes de uma organização mais aperfeiçoada do que no período precedente tomam nascimento. Vêm-se aparecer os primeiros cetáceos. Os animais mais característicos dessa época são os répteis monstruosos, entre os quais se notam o ictiossauro, espécie de peixe-lagarto que alcançava quase 10 metros de comprimento e cujas mandíbulas prodigiosamente alongadas eram armadas com 180 dentes. Sua forma geral lembra um pouco a do crocodilo, mas sem a couraça escamosa. Seus olhos tinham o volume da cabeça de um homem, tinha barbatana como a baleia e lançava água pelo respiradouro como esta. O plesiosauro, outro réptil marinho, tão grande quanto o ictiossauro, cujo pescoço excessivamente longo se dobrava como o do cisne e dava-lhe a aparência de enorme serpente presa a um corpo de tartaruga. Tinha a cabeça do lagarto e os dentes do crocodilo. Sua pele deveria ser lisa como a do precedente, porque não se encontrou nenhum traço de escamas ou de carapaça. Nota. O primeiro fóssil deste animal foi descoberto na Inglaterra em 1823. Depois foi encontrado na França e na Alemanha. Fim de nota. O teleossauro aproxima-se mais dos crocodilos atuais, que parecem ser-lhe os diminutivos. Como estes últimos tinham uma couraça escamosa e vivia ao mesmo tempo na água e sobre a terra. Seu talhe era em torno de 10 metros, dos quais 3 ou 4 só para a cabeça. Sua enorme goela tinha 2 metros de abertura.
o megalossauro, grande lagarto, espécie de crocodilo de 14 a 15 metros de comprimento, essencialmente carnívoro, alimentando-se de répteis, de pequenos crocodilos e de tartarugas. Sua formidável mandíbula era armada de dentes em forma de lâmina de serpente de corte, duplo, recurvados para trás, de forma que, uma vez entrados na vítima, era impossível a esta libertar-se. O iguanodonte, o maior dos lagartos que apareceram sobre a terra, tinha de 20 a 25 metros, da cabeça à extremidade da cauda. Seu focinho era dominado por uma córnea óssea, semelhante à do iguano de nossos dias, do qual não parece diferenciar, senão pelo talhe, este último tendo apenas 1 metro de comprimento. A forma dos dentes prova que era herbívoro, e a dos pés que era um animal terrestre. O pterodáctilo, animal bizarro do tamanho de um cisne, ao mesmo tempo tendo algo de um réptil pelo corpo, de uma ave pela cabeça e de um morcego pela membrana carnosa que religava seus dedos